capítulo 2, versículo 1. O horário não nos espera. Não vou cansar os irmãos, mas quero deixar algo da parte de Deus. Fica de pé, por gentileza. Marcos capítulo 2, verso 1. Aquele que achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares, junto à porta, eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Verso 13 do capítulo 2 de Marcos. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Verso 10, igreja, verso 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Pode se assentar em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Amados, é claro que Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 1, nos narra uma história que por nós cristãos é muito conhecida. A Bíblia fala a respeito do paralítico de Cafarnaum. Mas quando eu olho para Marcos capítulo 2, há algumas coisas aqui que me chamam a atenção na Bíblia. Há algumas coisas aqui, querido, que me maravilha para a glória de Deus. A Bíblia começa dizendo e narrando que outra vez Jesus entra em Cafarnaum. E a Bíblia nos relata que Jesus entra em uma casa. Outra vez significa que Jesus já tinha estado antes em Cafarnaum. Ele agora entra novamente. E que nos chama a atenção aqui agora é que a cidade de Cafarnaum, um povo daquela terra, chega ao conhecimento deles que Jesus estava em uma casa. E agora o povo de Cafarnaum começa, queridos, a ir ao lugar aonde o Salvador estava presente. O povo, querido, atraído, porque uma vez que Jesus tinha passado em Cafarnaum, com certeza, muitos enfermos tinham sido curados naquele lugar. Muitas pessoas endemoniadas libertas. Pessoas tinham recebido a presença de Deus, o poder de Deus, a unção em nome de Jesus. Cafarnaum foi impactada pelo poder do Senhor. Jesus agora volta, está dentro de uma casa. O povo, sabendo disso, lembrando da última passagem de Jesus naquele lugar, a Bíblia nos diz agora que o povo começa a ir aonde Jesus estava presente. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: Jesus está em casa hoje. A pior coisa, presta atenção, a pior coisa, querido, é você realizar alguma coisa quando Jesus não está presente. Porque a diferença, querido, não é o levita. A diferença não é o pregador. A diferença não é o cantor. A diferença não é o tamanho da igreja. A diferença não é o som da igreja. A diferença não é equipamento de som, não, querido. A diferença é quando Jesus está presente. Porque quando Jesus está presente, aleluia, há unção para a glória de Deus. Porque aquilo que você viu aqui hoje, querido, nenhum homem, por mais conhecimento, sabedoria e capacidade que tenha poder e autoridade, querido, para fazer
fazer um demônio se dobrar, se ajoelhar e ter que ir embora e ver uma pessoa liberta para a glória do Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus de Nazaré é Ele que tem esse poder. Glória a Deus! Aleluia! Que a Bíblia diz que Jesus estava em casa. Então isso era sinal que alguma coisa iria acontecer naquele lugar. Não tinha se programado um culto. Jesus só estava hospedado naquele lugar. Mas a proporção, querido, foi tamanha de vidas que a Bíblia diz que o povo ficou do lado de fora. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, há alguns pastores lá no estado de São Paulo que vêm com uma conversa que eu não consigo concordar. E que conversa é essa, pastor Anã? Aquela conversa que o povo não quer nada com Deus, por isso que a igreja está vazia. O povo não quer ir para o céu. A porta é estreita. O povo deseja o mundo. Eu costumo dizer que quando a igreja está vazia, querido, e o pastor me diz isso, é conversa de preguiçoso. Porque verdadeiramente, como um homem de Deus, tem comunhão com Deus, tem vida no altar, ele tem a unção que havia em Cristo Jesus. Repita comigo: unção de Deus atrai pessoas. Unção de Deus atrai pessoas. Queridos, o que atraiu as almas àquela casa era a unção que havia em Cristo Jesus. Quando algum pastor diz isso para mim, eu não concordo e disse assim para ele: desce mais um pouquinho, é na presença de Deus, e paga o preço, coloca a vida no altar, porque Jesus vai derramar azeite, vai derramar unção, e quando as almas perceberem isso, você vai ver a diferença para a glória de Deus. Sabe por quê, querido? As almas iam até aquele lugar porque eles sabiam, tinham certeza que eles não iriam voltar da mesma maneira, do mesmo jeito. Glória a Deus! Esse culto vai terminar hoje e tu não vai embora da mesma maneira que você entrou, querido. Você está sendo tocado pelo poder de Deus essa noite. Jesus está em casa. Jesus está em casa. Jesus está em casa. E se Ele está em casa, é sinal de milagre, é sinal de libertação, é sinal de cura, é sinal de transformação, é sinal de salvação para a glória de Deus. O povo estava do lado de fora. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que acabou, os queridos, se realizando o culto. E eu vou confessar uma coisa para vocês: que se eu estivesse em Cafarnaum naqueles dias, eu não perderia esse culto, como você não perdeu o culto de hoje. Porque quando você estava na sua casa, você sabia que nesse local você viria, e com certeza o Espírito de Deus te visitaria nessa noite. E você sairia edificado desse lugar para a glória de Deus e para a glória do Senhor. Agora a Bíblia diz que Jesus começa a pregar. Sabe o que me chama a atenção? Eu imagino comigo, está escrito na palavra. Eu acredito que as pessoas que estavam próximas daquela casa se perguntavam: o que está acontecendo naquele lugar? Tem gente do lado de fora. Será que alguém morreu? Será que estão velando alguém naquele local? Por quê? Olha o tanto de vidas e de pessoas que estão ali. E a resposta era maravilhosa: quem está lá é Jesus. Glória a Deus! Imagina, querido, que agora era um culto. E o culto, o pregador, era um pregador totalmente diferente. O pregador daquele culto lá não era o pastor Anã, nem o pastor que estão aqui presentes. O pregador daquele dia não era Moisés, que abriu o mar vermelho.
E o azeite se multiplicou. Ei, não era o profeta Abacuque, o profeta do avivamento. Não era o João Batista que preparou o caminho para o Senhor. E o que me chama a atenção, se nós realizássemos um culto hoje e colocasse, querido, na mídia, quem é o pré-eleitor desse dia? Quem é o pré-eleitor daquela casa em Cafarnaum? Quem está lá presente? O pregador hoje é o Rei dos Reis. O pregador hoje é o Senhor dos Senhores. O pregador hoje é o Alfa e o Ômega. O pregador hoje é o Salvador. O pregador hoje é o Conselheiro. O pregador hoje é o Despote. É o Pai da eternidade. É o Príncipe da paz. Se você crê que Ele está aqui presente, levanta a tua mão direita e na glória, na glória, na glória. Coisa linda de Jesus. Coisa linda de Jesus. A Bíblia nos diz que nesse culto houve-se algo diferente. 4 homens são tomados de um sentimento que nos dias atuais que nós vivemos não se é de costume. Que sentimento é esse, pastor? De compaixão, de misericórdia. A sociedade atual é egoísta. E esse sentimento de egoísmo tem tomado muitas igrejas. Aquela desculpa que a salvação é individual tem feito muitos obreiros não quererem trabalhar na obra do Senhor. Ei, Deus te chamou para ser ganhador de almas. Aleluia. Deus te chamou para alcançar vidas e pessoas. Deus não enche ninguém, querido, para ficar sentado numa cadeira. Aleluia. Deus enche uma vida, um vaso, uma pessoa, para que ele seja usado, para que ele seja o instrumento na mão de Deus, para a glória do Senhor. Eles tomam agora a causa do próximo. Eles tomam a causa de uma vida. A igreja no geral, hoje, principalmente quando eu olho para São Paulo, aonde eu tenho passado para ministrar a palavra, é uma igreja egoísta. Porque os irmãos hoje apresentam causas somente pessoais e particulares. Eu quero a minha casa, Senhor. Eu quero o meu carro. Eu quero a minha faculdade. Eu quero ganhar melhor. Deus realiza isso, igreja, realiza tudo isso. Ele é poderoso para prosperar na vida. Mas aquelas orações que alguns anos atrás, por muitas igrejas eram feitas, Senhor, salva nessa noite. Senhor, faz o milagre da salvação. Senhor, que o perdido seja alcançado para a glória de Deus. Querido, esse é o maior objetivo do Evangelho, para a glória de Deus. E a Bíblia diz que esses 4 homens são tomados por esse sentimento de compaixão. Com certeza aquele homem tinha um sonho. E com certeza, querido, era de andar. Ele toma uma causa daquele homem, pega o leito, carrega aquele homem, levam a ele até Jesus. O que eles colocaram no coração? Hoje, esse homem conhece o Mestre. Aleluia. Nós vamos levá-lo até Jesus. Eu queria fazer uma pergunta à igreja nessa noite, para a glória de Deus. Quantos estão dispostos a carregar nos ombros a causa de Cristo? O que representa o leito nos ombros desses 4 homens representa a causa de Cristo, representa a obra de Deus. Ei, Jesus te salvou, te libertou, te transformou, querido. Agora Jesus
você está disposto de carregar os paralíticos espirituais nos teus ombros para a glória de Deus e para a glória do Senhor. Porque quando eu determino fazer a obra de Deus, eu começo a não mais viver para a minha vida, eu começo a viver para os outros. Eu começo a viver o sonho dos outros, o objetivo dos outros, o desejo dos outros. Ei, quantos querem fazer a obra de Deus? Levanta a tua mão, querido. Então se prepara para perder a tua vida e viver o sonho de muitas almas que estão ainda lá fora. Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, o horário vai embora, é que quando eles chegaram na porta, eles não encontraram espaço. Então eles poderiam ter determinado o seguinte: vamos voltar outro dia, a casa está lotada. Mas eles estavam tão determinados que eles perceberam que a oportunidade era única, que oportunidade como aquela não teria. Tem oportunidades, igreja, na nossa vida que elas são únicas. Deus manda dizer à igreja nessa noite que o Senhor abre portas diante de ti para a glória de Deus e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite se cumpre Isaías 45, versículo 2. O que está escrito lá, pastor? Eu endireitarei os caminhos tortuosos da tua vida, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei as riquezas encobertas e os tesouros escondidos, diz o Senhor dos exércitos. Receba a igreja nessa noite para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor. Eles não desistiram do sonho daquele homem. Agora eles criam uma estratégia. Eles encontram agora o telhado. E a Bíblia nos diz que eles agora destelham o telhado para descer o paralítico com o seu leito. O que me chama a atenção aqui dentro dessa passagem é que a Bíblia diz assim: então desceram o leito com o paralítico. Eu percebo uma coisa aqui nessa noite, que o Espírito de Deus quer ministrar ao nosso coração. Quem quer viver milagres tem que descer. Quem quer viver milagres tem que descer. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Tem que descer. Olha para o teu irmão e diz: tem que descer. A Bíblia diz ainda: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter os seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor quer te sarar nessa noite para a glória de Deus. Então, querido, desce na presença do Senhor. Quando eu falo de descer, eu ando na Bíblia Sagrada e vou lá no livro de Jeremias, capítulo 18, verso 1. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Presta atenção, presta atenção. Diga assim comigo: um milagre. A transformação não está do lado de fora, está do lado de dentro. Você vai entender o porquê. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. O que Deus falou para Jeremias, igreja? Desce. Desce. Jeremias estava desanimado como profeta, porque ele profetizava
descia a voz do Senhor. Deus queria renovar o profeta, o ministério do profeta. Então Deus diz para ele: levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus queria continuar falando com ele, mas Deus só iria continuar falando com ele se ele estivesse dentro da casa do oleiro. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: é necessário você estar dentro. Sabe o que Deus está querendo dizer? Chega mais perto do Senhor. Ele quer falar contigo para a glória de Deus. Se aproxima do mestre. Alabasubidade, alabandai. Se aproxima de Jesus. É nessa noite. Aqueles 4 homens sabiam que do lado de fora eles não iam alcançar nada. Isso, o segredo é entrar e chamar a atenção de Cristo. Aí a Bíblia diz que Jeremias, no versículo 3: então desci a casa do oleiro, e eu vi ele trabalhando sobre as rodas. Querido, quando nós não estamos na intimidade com Deus e na comunhão, a gente não consegue enxergar nada. Porque como é que você vai enxergar alguma coisa se você está do lado de fora? Olha para o teu irmão, diz assim para mim, diz assim para ele: entra dentro da casa, que você vai enxergar Deus trabalhando na tua vida e na tua família. Olha o que a Bíblia diz, que coisa linda. Então desci a casa do oleiro e vi ele trabalhando sobre as rodas. Quando nós temos intimidade com Deus, começamos a enxergar, querido, o que Deus está fazendo, está realizando em direção à nossa vida, em direção à nossa igreja, em direção ao nosso ministério. E nessa noite Deus vai fazer você enxergar aquilo que você não enxergava. Deus vai te mostrar aquilo que você não conseguia ver. Você vai contemplar o sobrenatural de Deus. Jeremias viu, porque ele entrou dentro da casa do oleiro. Ele desceu dentro da casa do oleiro. E ele começou a ver, a enxergar o oleiro trabalhando. Versículo 4, a Bíblia diz assim: que ele via o vaso na mão do oleiro, e o vaso que estava na mão do oleiro se quebrando, e o oleiro pegando o vaso novamente e refazendo o vaso conforme a sua vontade. É isso que a Bíblia diz. Sabe o que Deus mandou dizer à igreja hoje? Isso é muito sério. Deus está pegando a tua família hoje. Levanta a tua mão. Jesus está pegando a tua família. Quando aquele paralítico desceu do telhado, Jesus viu. Ficou a tua mão levantada. Jesus viu. Jesus viu o paralítico. E agora Jesus ia começar a trabalhar na vida do paralítico. Jesus representa o oleiro para a glória de Deus e para a glória do Senhor, querido. Aleluia. Aquele paralítico representa um vaso para a glória do Senhor. Aleluia. Ele iria ser transformado em um novo vaso para a glória de Deus. Sabe que Deus está mandando te dizer? Que a tua família entra dentro da casa do oleiro hoje. Agora subirá cada vai, com a tua mão levantada. Agora segue. A tua família está na mão de Deus. E Deus está moldando, está moldando. Está moldando, está moldando. Está quebrando, está quebrando. É hora de transformação. É hora de mudança. É hoje, é hoje, é hoje. Se você crê, a nova subidade, fecha a tua mão, fecha a tua mão. Deus vai restaurar a tua família. Deus vai restaurar a tua família. Deus vai transformar a tua família para a glória de Deus. Fica de pé, igreja. Glória a Deus. Dá glória a Deus. A primeira coisa, a primeira obra que
Jesus está fazendo e fez com aquele homem. O que Jesus disse, e vendo a fé deles, disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus cura aquele homem da maior doença do ser humano, que se chama pecado. A salvação chegou na tua vida e para a tua família, para a glória de Deus. Aleluia! Segundo, verso 10, Jesus dizendo: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, levanta e anda. Aquele homem entrou carregado e saiu andando. O que significa isso? Toda aquela pessoa que passa dentro da casa do oleiro é transformado para a glória de Deus. Todos aqueles que passam pela casa do oleiro é restaurado para a glória do Senhor. Cadê as pessoas que estão enfermas? Levanta a tua mão. Você que teve enfermidade, alguma doença, levanta a tua mão. Eu quero terminar orando pela tua vida. Sabe o que vai acontecer hoje? Você vai passar pela casa do oleiro. Glória a Deus, aleluia. Tu vai passar espiritualmente falando, e a cura chegará na tua vida para a glória de Deus e para a glória do Senhor. Levanta a tua mão agora. Entra agora na casa do oleiro agora, porque Jesus se toca. Toda a igreja fecha os olhos em nome de Jesus. Jesus se toca, Jesus se toca. Jesus se toca hoje. Jesus está trabalhando na tua vida. Jesus está tratando contigo para a glória de Deus. Ele está operando na tua vida. Ele está realizando milagre na tua vida. Ele está te transformando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele está operando milagre. Receba a tua cura. Receba a tua cura. Receba a saúde agora. 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 Seja curado. Seja curado. Seja curado. Jesus se coloca de pé hoje, igreja. Jesus se coloca de pé hoje, igreja. Jesus se coloca de pé. Dá uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Presta bem atenção. Eu estava aqui preocupado. Botamos até ali no telão, mas parece que a pessoa ainda não leu. O proprietário do carro